Olá! Se você chegou no meu vídeo, eu imagino que você está interessado em aprender programação de uma forma diferente e mais divertida. Meu nome é Henrique Rocha e agora eu irei ensinar para você a primeira aula de um curso que eu estou começando, que é sobre operações, variáveis e terminal na linguagem de programação Python. Esta é a aula 1. Se você ainda não viu a aula 0, que é como baixar um programa para poder programar em Python, então eu recomendo você ir nesse card que está aparecendo aqui agora e baixe ela primeiro, tá bom? Assista a aula no caso primeiro. Então vamos começar, né? Meu nome é Henrique Rocha, essa aqui é a logo e esse é um dos primeiros vídeos do canal, certo? Então eu fiz aqui um roteirinho, né, sobre o que nós vamos poder fazer nessa aula. Primeiro eu vou apresentar, né, quem sou eu, depois de introdução ao tema da aula, as operações, variáveis, terminal, alguns exercícios. Então todas as aulas, tipo, vídeo de aula mesmo, eu vou mostrar alguns exercícios. Depois um desafio, que vai ser a junção de tudo que foi ensinado na aula de uma forma mais difícil e interessante. E por fim, uma finalização para poder me despedir e coisas do tipo. Então, ok. Quem sou eu? Henrique Rocha é um estudante de engenharia da computação no INSPER, que tem como objetivo no YouTube facilitar e incentivar o contato e aprendizado com a tecnologia, programação, exatas e ciência para você de um modo divertido e diferenciado. Estou determinado a ajudar pessoas que queiram aprender algo do tipo de uma forma inesquecível. Eu não quero que você perca o que você está aprendendo aqui. Eu vou ensinar de uma forma que vai ser muito útil, muito completa, que você realmente goste de ter lembrado desse jeito. E observação, todo o conteúdo utilizado nessa aula foi desenvolvido e editado por mim. Então eu não copiei nada de nenhum lugar. Esse slide aqui foi eu que fiz, essa logo também eu desenhei no Photoshop. Para você encontrar aqui o material que eu escrevi, que eu que fiz, que eu gravei. Então ninguém pode cobrar plágio ou coisa do tipo. E obviamente eu também não autorizo que a pessoa copie sem falar comigo primeiro. Esse sou eu com óculos de engenharia e meu jaleco de quando eu tô na universidade. Certo. Então aqui uma breve introdução, né? O que são operações? Operações são símbolos matemáticos que são usados para relacionar números e gerar resultados, como a soma e a multiplicação. Vai ter um slide melhor para explicar cada um desses temas que eu estou falando aqui, mas é aquele clássico caso da matemática, tipo, o que é uma operação? Soma é 1 mais 1, por exemplo. Multiplicação é 3 vezes 4, por exemplo. Então, operações são essas contas matemáticas que nós também podemos fazer na linguagem de programação Python, tanto entre números e algumas às vezes entre letras. Por exemplo, A vezes 2, por exemplo, ficaria AA, entendeu? É um exemplo. O que são variáveis? Introdução, né? Variáveis são palavras que contêm uma informação e são armazenadas na memória, geralmente para que seus valores sejam utilizados ou alterados futuramente. Essa é só uma introdução, depois eu vou explicar melhor, né? E o que é terminal, para você ter uma noção do que significa esse termo, né? Em poucas palavras, é onde o programador poderá ver a saída que ele mandou o código exibir, mensagens de erro, e onde poderá inserir informações caso necessário. Então, se você fizer um código que pede informações para o usuário, como nome, coisas do tipo, no terminal que você vai reagir, geralmente ele é chamado de console também. Mensagens de erro são muito importantes, você sempre vai acabar encontrando erro no mundo da programação. E você vai olhar no terminal qual é a mensagem e tentar executar em qual é a linha que está errado e como você pode resolver. Ok, então agora vamos falar quais são as operações possíveis, né? Em Python, nós usamos os seguintes símbolos e com os seguintes nomes para poder fazer as operações. A operação de soma é possível utilizando o símbolo mais, normal do teclado, né? A operação de subtração entre dois números é o símbolo de menos. Multiplicação não é o ponto e não é um x. A multiplicação na linguagem de programação Python é o asterisco, que é uma seta que fica perto do teclado numérico. A divisão normal, que é tipo 4 dividido por 3, coisa do tipo, é uma barra padrão. Toda a linguagem de programação geralmente é assim. Aí tem a divisão inteira, que é quando você tem duas barras. E essas duas barras fazem o quê? Se você for dividir um número pelo outro, ele vai pegar só o número que está antes da vírgula, um número que não tem casa decimal. Se você for dividir 10 por 3, por exemplo, ficaria 3,33333333333, um monte de 3, infinito no caso, né? Então, esse barra barra ia pegar só o 3 que está à esquerda e ia falar que 10 dividido por 3 é 3 e acabou. Agora o resto da divisão. O símbolo de resto da divisão é a porcentagem, conforme a gente está vendo aqui, né? E ele funciona da seguinte forma. Se você fizer 10 porcentagem 2, ele vai fazer uma subtração do número da direita pelo da esquerda até chegar em um número que seja ou 0 ou em algum resto. Então, por exemplo, se fizer 10 dividido por 10 porcentagem 2, vai ser 10 menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, que vai dar 0. Se você fizesse o 9, por exemplo, vai ser 9 menos 2, menos 2, menos 2, só que não dá pra tirar 2 de novo, porque acabar ficando negativo. Então o resto vai ser o 1. Então quando você usa esse número, quando você quer pegar só o resto de uma conta, basicamente. Você vai fazer uma subtração até chegar a um número, e se fosse tirar ele de novo, ia virar negativo. E por último, potência
Essa linguagem tem potência, algumas linguagens de programação não tem. Então você vai fazer o asterisco, asterisco. Vai colocar um asterisco do lado do outro e vai acabar fazendo a potência. Você pode usar isso para poder fazer raiz quadrada também. Então, por exemplo, o que é uma raiz quadrada? É um número elevado a meio, a 1/2. Então você coloca esse número, aí asterisco, asterisco, e coloca o outro número que você quer colocar lá em cima. Aí você consegue fazer a raiz também. Então essas são todas as operações básicas que você vai usar para fazer quase qualquer conta aqui na programação Python. Agora um pouquinho sobre as variáveis. As variáveis são como caixas que contêm um nome e um valor salvo na memória que pode ser alterado e acessado pelo seu código. Então imagine que, por exemplo, você tem uma caixa que tem um rótulo, que é basicamente o nome, né, que está naquela caixa. Ela vai armazenar algumas informações. Eu vou falar os tipos de informações que ela pode guardar. Como existem diversos tipos de informações, também existem diversos tipos de variáveis. E a forma de você escrever é a seguinte: você coloca o nome dela, por exemplo, o nome da variável. Nós sempre utilizamos em programação nomes com letra minúscula. E para separar uma palavra da outra no nome, nós temos que usar o underline ou underscore, que é esse símbolo aqui, que é basicamente um tracinho entre as letras. Para você poder usar ele, você segura o botão Shift, que geralmente é uma setinha, e aperta o tracinho que está do lado do zero lá no teclado. E aí você coloca o sinal de igual, e quando você coloca um só, que é que nesse caso aqui, é o sinal de atribuição, que é quando uma coisa que está à esquerda recebe o valor de uma coisa que está à direita. Então, neste caso, a variável, que nós chamamos aqui de nome da variável, vai receber uma outra informação chamada valor que ela contém. Então, quais são os principais tipos de variáveis e os que você vai ver, muito provavelmente, até o final do nível intermediário? Dificilmente vai ter outro, você provavelmente vai ver só esse mesmo. Int é a variável de número inteiro. Então, se você tem uma variável do tipo int, ela vai conseguir guardar número 1, 3, -4, por exemplo, qualquer número inteiro, sem casas decimais, sem nada do tipo. Em Python, não se preocupe, porque é uma linguagem dinâmica. Então, toda vez que você fizer uma variável, você não precisa falar qual é o tipo da variável. O Python entende para você, e se você trocar o tipo de informação, ele muda o tipo da variável. Mas mesmo assim, é importante saber quais são os tipos, porque depois você vai ver que dá para descobrir qual é o tipo atual que a variável está guardando. Qual é o tipo de informação que está dentro daquela caixinha. Temos aqui o float também, que é o número com casa decimal. Então eu coloquei aqui como exemplo 1.5. Por exemplo, a altura de alguém, 1.78. Você não consegue guardar isso como int, vai ficar 1 metro ou 2 metros. Isso é um exagero completo, né? Então você coloca o ponto para poder separar as casas decimais. Se você quer fazer uma divisão que tenha casas decimais, você vai acabar ficando com uma variável do tipo float no resultado. String. String, você não precisa saber literalmente a tradução em inglês, que eu vou mostrar aqui. O importante é vocês saberem quais são os tipos mesmo. Então, a string é a variável que guarda textos. Então, por exemplo, se inscreva, que é o que você muito provavelmente está fazendo agora, né? Você vai clicar nesse botãozinho que está logo aqui embaixo do vídeo, para poder receber novos vídeos e coisas do tipo, que você vai se interessado. Você coloca entre duas aspas, para poder guardar informação do tipo texto, ou entre aspas simples, que são só tipo um tracinho aqui e um tracinho aqui. Então você usa o botão que está à esquerda do número 1 aqui no teclado do computador, e você consegue usar aspas tanto simples quanto normal para guardar um texto. A variável do tipo string consegue guardar tanto textos com várias palavras e espaços, quanto textos que só tem uma palavra ou só um símbolo. Bool é uma variável do tipo verdadeiro ou falso. É utilizado para guardar o famoso tipo 0 e 1, true or false, verdadeiro ou falso, essas coisas. E é quando você vai guardar uma operação que a gente chama de booleana, né? Que é basicamente se ela retorna verdadeiro ou falso. Tipo, você quer saber se uma pessoa tem, por exemplo, uma casa e se ela tem um carro. Aí você fala, se ela tem uma casa ou um carro, já serve para mim. Para você poder fazer esse tipo de conta, tipo, se tem isso ou aquilo, se tem isso e isso, você vai acabar usando uma variável do tipo bool. Agora, uma variável um pouquinho mais difícil de vocês verem, mas elas são muito importantes também. Dict é a variável que guarda dicionários. E o que é um dicionário em Python? Eu vou falar bem brevemente, que vai ter uma aula praticamente só para isso. Mas dicionário é quando você usa chaves, né, que é esse símbolo que está aqui, ó, para poder guardar informações, em que você vai listando como se fosse uma lista de contatos de pessoas. Então, por exemplo, nesse caso eu coloquei idade. Então, Henrique, né, meu nome, entre aspas aqui, né, para poder falar que é uma informação de texto, né, string, 2 pontos e um número, que é a informação que esse item no dicionário está guardando. Então, à esquerda está o nome da pessoa e à direita está guardando, nesse caso, a idade. Então, o dicionário é usado para esse tipo de coisa.
Aí uma tupla. Tupla também é um pouquinho mais raro vocês verem, mas é importante vocês saberem, porque se aparecer, vocês vão saber o que está acontecendo, né? E eu gosto de deixar vocês o mais informado possível. Tupla é quando você coloca algumas informações entre parênteses, separadas por vírgulas, e não importa o tipo que você está guardando. Dentro de uma tupla, você pode colocar um número, do outro lado você pode colocar um string, do outro lado você coloca um true ou falso. Você pode guardar quantas informações vocês quiserem de diversos tipos. No Python, às vezes, pode ser interpretado como uma lista, por exemplo. Então aqui você percebe que eu coloquei pontos, tipo, um número, ponto, essas coisas, porque eu estou guardando a posição de algo. Por exemplo, ele está em x 1.6, em y 2.5 e em z 8.1, por exemplo. Se você for trabalhar com matemática, provavelmente você vai ver pontos sendo armazenados dessa forma. E por último, o tipo list, que é basicamente uma lista, né, quando você está armazenando uma lista, que você vai usar o colchete, né, que é esse símbolo que está aqui embaixo, para poder guardar informações em forma de lista. Eles não necessariamente importam a ordem, assim dizendo. Então, tipo, dê like, que é o que você está fazendo agora, provavelmente, né, dando like aqui nesse vídeo. Ativando o sininho, para poder receber novos vídeos quando chegarem. É um texto, né, separado por vírgula, como você pode ver. E comente o que achou da aula, que é uma coisa muito importante também. Assim que acabar a aula, eu quero que você comente aqui o que você achou, o que você gostou, o que você acha que dá para mudar. E recomendar para algum amigo também, né? Então você consegue guardar várias informações aqui, separadas por vírgulas e colchetes. Certo. Agora eu tô mostrando um vídeo aqui pra vocês como é que é a aparência do terminal. Perceba que eu escrevi um código aqui à esquerda e eu apertei play. Aí à direita ele mostrou todos os prints que eu mandei ele fazer. Eu vou explicar isso certinho depois. Que é o resultado da classe que eu tava perguntando pela operação. E também ele fez uma parte de entrada aqui, ó. Digite seu nome. Eu coloquei o meu nome. E depois eu vou apertar Enter, ó. Vou apertar play aqui, né? Eu coloco meu nome. Depois eu aperto Enter. E aí eu consigo a informação que eu estava precisando. Eu mandei pro código, ele conseguiu receber e fazer alguma coisa com isso. Então, o terminal, como vocês podem ver, você consegue ver o resultado do print, o resultado do seu código. Se você está fazendo um site, você consegue ver o resultado do seu site. Então, o terminal ele é usado para isso, o resultado que você está mandando o computador fazer. Não é porque você fez uma conta que ele vai te mostrar, né? Então, eu vou mostrar também como que você consegue pedir uma informação que você armazenou ou fez alguma conta. Certo. Então, agora chegou a hora de praticar isso daí, né? Então, vamos fazer alguns exercícios, um de cada tipo de informação, né, que é operações, variáveis e terminal, para poder gravar melhor na sua mente. Então, ok. Eu vou abrir aqui o Revit, que você já deve ter visto lá na aula 0, né? Como é que você entra nele, como cria uma conta, né? E a gente vai fazer o primeiro exercício sobre operações. Faça a seguinte conta, operação em Python. 2 vezes 5 mais 3 dividido por 3 elevado a 4 menos 1. Aí eu passei uma dica, né, que é mantenha os parênteses na ordem em que eles aparecem, abrindo e fechando corretamente. Então, o que acontece? Eu vou ler todos os exercícios aqui para você, e você vai dar pausa no vídeo, ir lá no Revit e fazer todos eles. Então, eu vou terminar de ler todas as questões, você vai fazendo, dá pausa, né, vai fazendo o seu Revit. Se você ficar com alguma dúvida, você volta no vídeo, revê a parte que você ficou com dúvida, depois você volta para essa parte. Quando você terminar de fazer, seja porque não conseguiu ou porque conseguiu terminar, aí você continua o vídeo, que é a partir de já, que aí eu vou acabar mostrando para você como que resolve todos esses 3 exercícios. Eu vou continuar lendo agora, né? Variáveis. Faça variáveis para guardar os seguintes valores. Vou me inscrever agora. 2023, true e 9.5. São 4 valores diferentes, então você vai usar 4 variáveis diferentes. Passei uma dica. Use nomes que tenham a ver com o que você vai armazenar. Evite usar nomes genéricos como x, y, z. Uma dica para trabalho, caso você já esteja pensando nisso, é que se você colocar variáveis com nomes muito feios, muito inúteis, como x, y, z, o seu colega de trabalho, o seu chefe, a pessoa que vai olhar o seu código não vai entender nada do que você fez. Isso vai ser muito prejudicial para o seu trabalho. Então, use nomes que fazem sentido. Se você está guardando o nome do cliente, coloque nome, underline, do, underline, cliente. Sempre coloca o nome de variável que te ajuda a saber o que está lá. Se você for uma pessoa que gosta de trabalhar sozinho, isso também é muito importante. Porque às vezes você vai olhar o seu código daqui uns 6 meses e você não vai fazer ideia do que estava escrito ali. Então, se você fizer isso com o nome de variável certinho, você vai conseguir aprender melhor. E por terceiro, né, por último, terminal, faça um print, nome da variável. O que significa print, né? Se você quer exibir alguma informação, alguma conta que você fez, você coloca print, que é P-R-I-N-T, né, do jeito que está escrito aqui,
Entre parênteses, tá aqui, ó, tem um parênteses aqui abrindo, um parênteses fechando. Dentro dele, você vai colocar o nome da variável que você guardou a informação que você quis. Ah, eu fiz uma conta, o que eu faço com ela? Salva ela é uma variável, conforme eu expliquei no slide de variáveis, e você coloca o nome da variável dentro do print. Você também pode colocar uma conta, tipo, print 3 mais 4. Aí, quando você apertar Enter, né, ele vai mostrar 7, que é o resultado de cada variável criada na etapa 2 e verifique se elas aparecem corretamente no terminal ou console. Ok, novamente, para você fazer o print, né, você escreve, pula uma linha, escreve print, entre parênteses, coloca o nome da variável que você quer ou a operação dentro dele, e aí ele vai exibir para você no terminal. Eu vou esperar uns 2 segundinhos, né, você já dá pausa nesse tempo, faz todos os exercícios, e aí você continua o vídeo. Certo. Agora eu vou continuar, eu vou pular lá pro Revit e vamos fazer isso junto. Revit, no caso, né? Então, temos aqui, ó, primeira operação. Faça a seguinte conta, operação em Python, né? 2 vezes 5, obedecendo os parênteses, né? Então, eu vou copiar esse texto para poder ficar mais fácil para a gente, né? E vou entrar aqui. Para você poder fazer um texto ou um comentário aqui em Python, sem guardar em uma variável, você pode apertar Shift e aspas 3 vezes, você vai criar, tipo, 6 aspas. Aí você aperta Enter sem terminar e perceba que criou um espaço entre essas aspas para você poder escrever. Ou digitar, no caso, né? Então eu vou dar Ctrl V aqui, né, que eu copiei, né? Porque agora, tudo que eu escrevi aqui dentro não vai afetar meu código. Isso é muito importante. Eu tô aqui assistindo minha aula, que nem a aula que eu tô fazendo agora. Eu quero guardar alguma coisa no meu código para poder saber o que aconteceu. Então, você vai fazer isso. Você vai... se você quer fazer em uma linha só, você coloca hashtag, que é Shift, e aperta o botão 3 no teclado, né? E aí você escreve, informação em uma linha. Informação em uma linha. Tá aqui tudo certinho. Então, perceba que eu coloquei um texto lá em cima de várias linhas, usando essas 3 aspas. Você pode usar aspas simples também, ó. Coloquei aspas simples e funcionou normal também. E agora você pode fazer o código, né? Então, faça a seguinte conta, operação em Python. Eu vou criar uma variável para isso. Vou chamar ela de resultado. Perceba que eu usei só a letra minúscula. Recebe, né, esse sinal atribuição, que é o sinal de igual. Aí eu vou colocar a conta que a gente colocou ali em cima, né? Eu falei para obedecer os parênteses, porque se você não colocar os parênteses na ordem certa, você pode acabar tendo um resultado errado. Então, ok. Abre um parênteses, abre 2 parênteses, 2, aí eu vezes o asterisco, né? Asterisco, 5. Beleza. Saio do parênteses, mais 3, então mais 3. Aí eu saio do outro parênteses, aí tá aqui, ó, dividido. Dividido. Aí agora eu abro parênteses 2 vezes. Aí lá no de dentro, 3 elevado a 4. E elevado é quando você coloca o asterisco 2 vezes. Aí elevado a 4. Menos 1. Então você vai colocar menos 1 aqui. Aparentemente já tá tudo certo. Então eu salvei isso daqui e vamos dar um print, né? Você escreve print, tá entre parênteses, coloca o nome da variável. Resultado. Agora vamos dar um Enter e ver se a resposta faz sentido, né? Então, ok. Dei um Enter aqui e o resultado ficou 0.1625. Vamos fazer a conta aqui para ver se está tudo certo? 2 vezes 5, 10. Aqui. Mais 3. Mais 3. Então, 10 mais 3 dá 13. Dividido por 3 elevado a 4 menos 1. Então, 3 elevado a 4, né? Que é 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Menos 1, 80. Então, fica um número bem pequeno dividido por 80. E acabou dando aqui 0.1625. Ok. Agora vamos fazer a segunda questão, né? A gente vem aqui, uma questão sobre variáveis, né? Então vamos lá, a gente volta e vamos fazer a segunda parte. Eu vou colocar as 3 aspas, pulo algumas linhas, escrevo o texto e desço. Faça variáveis para guardar os seguintes valores. Vou me inscrever agora. Que se você não se inscreveu ainda no canal, já pode apertar o botão de se inscrever que você com certeza não vai se arrepender, vai só ajudar a sua vida. Então vamos lá. Inscrição vai ser o nome da variável. Evita usar cedilha, símbolos como end, como interrogação, tio, essas coisas, porque acento agudo, porque isso pode atrapalhar o nome da variável, alguns códigos podem dar erro por causa disso, então evita. É só uma convenção, evita. Ok. Inscrição,
e a gente vai colocar esse texto aqui, ó. Então, vou me inscrever agora. Beleza. Segunda variável, 2023. O tipo dela provavelmente é int, né? Porque é um número inteiro. Então, eu vou salvar como ano e escrever 2023. Agora, a variável true. É uma variável booleana, né? Variável tipo bool. Vamos colocar, ó. Confirmação, por exemplo. Então, confirmação, eu vou chamar. E agora a gente vai colocar aqui, ó. Confirmação true. Perceba que tá meio azulzinha a letra aqui, né? Se eu tivesse colocado true sem a letra maiúscula... Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês, que às vezes vocês têm problema por causa disso, ó. Tá branco e tá com um tracinho vermelho. True não foi definido. Perceba que tem um erro. Então, o verdadeiro ou falso em Python só funciona se você usar com letra maiúscula. Tanto o true quanto o false. Ok. Agora temos 9.5, que pode ser usado como uma nota de prova, por exemplo, que é a nota que você vai tirar na sua prova de programação, se você seguir a minha série. Podemos colocar aqui como nota 9.5. Então aqui já temos aqui 9.5 é um número de variável decimal, né? Por isso que é o tipo float dessa variável. Aí eu já coloquei a dica aqui. Então terminamos aqui a questão. Agora vamos para o terceiro exercício. Copiar aqui o texto, né? Certo. Agora vamos lá. Coloco mais aspas. Sempre é bom colocar aspas para colocar o seu texto, não esqueça. Faça um print, nome da variável, então print, de toda a variável que você criou no exercício 2. Verifique se elas aparecem corretamente no terminal. Então, ok. Faça um print de todas elas. Então, inscrição, print, ano. E se você tá com preguiça de escrever tudo, você pode só selecionar arrastando o mouse, né? Ctrl C, Ctrl V, e você consegue copiar tudo certinho. Aí, confirmação. E por último aqui, nota. Ó, nota. Aí vamos dar um print. Percebe que apareceu, ó, vou me inscrever agora, 2023, true e 9.5. Que foi exatamente o que a gente esperava. E agora, antes de você fazer o desafio, eu tenho uma informação para te falar. Que se você precisa saber o tipo que uma variável está guardando no momento, você coloca print, type, que é tipo em inglês, né? TYPE, e coloca o nome da variável que você quer descobrir dentro. Então, ó, ano. Então, a gente dá um enter, vai aparecer aqui, ó, class int. Então, ele vai aparecer a classe que você está fazendo. Então, no caso aqui, é um int. Aí, ó, se eu colocar aqui, ó, confirmação. Você consegue adivinhar qual é o tipo de confirmação? Olhando para cá? É o bool. Exato. Então, vamos dar um enter aqui e vamos ver se aparece bool. Classe bool. Exato. Então, apareceu exatamente conforme nós esperávamos. Agora eu vou copiar aqui, né, essa cola cinzenta que eu fiz para a aula 1. Eu vou dar um enter e vou mostrar várias informações para vocês, ó. Eu montei uma lista, coloquei colchetes, um número, vírgula, outro número, vírgula, outro número. Também poderia fazer colchetes, vírgula, Henrique, entre aspas, né? Vírgula, Guilherme, entre aspas, vírgula, você, inscrito, né? Você, pessoa maravilhosa, tá vendo esse vídeo. Dicionário também. Para você fazer um dicionário, você coloca chaves, coloca uma informação à esquerda, coloca 2 pontos, informação à direita. Vírgula, vai fazendo as próximas informações. Certo. Então agora demos um enter aqui e apareceu, ó. Esse número aqui é int. Esse número aqui é float. Esse daqui é um string. str é string, tá bom? Esse daqui é bool. Esse daqui é uma tupla. Esse daqui é uma lista. Este, dicionário. Aí fizemos vários princípios de operações aqui, né? Então, um número mais outro é uma soma. 5. Aqui, subtração, menos, asterisco, produto. Vai ficar 6 aqui, ó. Aí, divisão normal. Aí, percebam que 3 dividido por 2 dá 1,5. Mas, se você coloca 3 barra barra, como eu falei, que é a divisão inteira, você pega só 1, porque é o número que está à esquerda. Se você quer pegar o número que está à direita, e se você pode precisar algum dia, você faz o número normal, divisão normal, menos a divisão pelo inteiro. Por quê? Você pega todo o resultado e tira a sua parte inteira. Você consegue o resto da divisão. No sentido de toda a parte decimal, né? Tá. Aí o resto em ser divisão, tipo, ó, 3 dividido por 2, perceba aqui que deu 1. Por quê? Se você for dividir 3 por 2, você faz tipo 3 menos 2, sobra 1, e 1 menos 2 vai ficar negativo, então não dá para tirar mais. Então esse é o resto da divisão.
Aí 3 ao quadrado, né? 3 elevado a 2 é 9. Temos aqui, ó, uma operação com parênteses. Ó, dentro de parênteses, 4 menos 2, que é 2, vezes 2. Vai dar, ó, eu vou trocar esses números aqui, ó. Deixa eu ver, 5 e 5 pra gente ver o que acontece. Não, o 4 já tá bom, 4 já tá bom. Olha aqui, ó. Se eu fizer 4 menos 2 vezes 2, vai dar 0. Por quê? Porque a preferência na programação, primeiro as parênteses, na matemática também, né? Depois, raiz e potência. Depois, produto e divisão. E depois, subtração e adição. O que significa? Como tem produto aqui, ele não vai fazer o 4 menos 2. Ele vai fazer o 2 vezes 2. Então, vai ficar 4 menos 4, que é 0. Então, você sempre tem que colocar a informação ou em parênteses ou na ordem que você realmente quer, considerando essa preferência de símbolos. Então, se você quer fazer primeiro 4 menos 2 para depois multiplicar por 2, faz isso aqui, ó, entre parênteses, 4 menos 2 vezes 2. Aí você termina de fechar os parênteses. Aí deu aqui o 4, ó, porque 4 menos 2 dá 2, vezes 2 dá 4. Por último, para terminar a aula, né, se você quer fazer um terminal, receber de informação que você está pedindo, por exemplo, você quer receber o nome do seu usuário. Então você coloca aqui, ó, input, significa entrada, assim dizendo, né, input, entrada, put, colocar, então entrada. Aí você coloca entre parênteses um textinho, e aí a pessoa pode escrever já, tipo, ó, print e coloca essa variável. Ela vai pedir informação. Então, ó, nome input, eu vou colocar Henrique, né? Vou dar um enter e apareceu, seu nome é Henrique. Porque no print você pode colocar um texto, vírgula, uma variável, vírgula, outra variável, vírgula, outro texto, vírgula, um número. No print você pode colocar tanto que você quiser, separado por vírgula. E aqui você pode usar input, né? Uma outra informação que você pode precisar é de, por exemplo, a idade do usuário. Você vai escrever input, vai colocar um textinho, né? Digite sua idade. E vai dar um espaço e vai pegar essa informação. Tipo, ó, print, idade, por exemplo. Fora do Rapid, né? Se você for fazendo Visual Code, no PyCharm, outra forma de programação, você já pode converter o tipo dessa variável, que por padrão é string, né? Quando você usa o input, para int. Então você poderia fazer isso daqui, ó. Int. E colocar aqui fechando parênteses. Isso já serviria para poder converter tudo isso daqui para o tipo inteiro. Então, a partir desse momento, a idade já seria do tipo int. Então, o número viraria um número de verdade, não um texto. Seria colocar o int, entre parênteses, o input dentro. Também pode colocar aqui, ó, int, idade, colocar o int de novo. Só que aqui no Rapid, por algum motivo, não está funcionando. Então, você pode fazer isso no Visual Studio Code e no PyCharm, tá bom? Então, é isso, né? Se eu for dar um enter aqui, ó. Digite seu nome, Henrique, de idade, 19. E ele falou, seu nome é Henrique, 19. Então aí, ó, seu nome é Henrique, aí 19 aqui do lado. Então, certo, agora que a gente terminou de fazer a resolução dos exercícios, vamos para o desafio. O desafio, como é que funciona, né? Eu passei várias coisas aqui, né? Então vamos lá. Etapa 1 do desafio, você vai digitar as seguintes variáveis. Nome, recebe, né, o sinal de atribuição, né, o igual. Abre aspas, espaço, fecha aspas. A ideia é que você vai fazer várias informações e que alguma delas você vai pedir como input para poder obter. Então, por exemplo, eu coloquei aqui todo o nome das variáveis que você vai criar, o nome da mãe, número contato, e você vai salvando sem nenhum valor dentro. E aqui na etapa 2, eu vou querer que você faça o input, pedindo, digite sua informação. O que significa? Se você está querendo descobrir o nome da mãe, você coloca nome underline da underline mãe, igual, aí você coloca input, e aqui você coloca o texto, digite o nome da sua mãe, por exemplo. E aí você só pede essa informação e salva, que nem eu mostrei na resolução dos exercícios agora, né? Como é que usa o input. Então você vai fazer um input para cada dessas informações que não tem nada dentro, né? Tá vazio aqui, por exemplo. Então, quer descobrir o nome da pessoa. Você vai escrever nome, igual, e vai colocar input e digite seu nome. E assim por diante. Não precisa converter a idade para um número, beleza? Ok, após fazer os inputs, fazer as entradas, para as seguintes variáveis. Pais, aí você vai colocar o nome da mãe, vírgula, o nome do pai.
em forma de variável. Você vai literalmente escrever nome da mãe, não é o nome da sua mãe, nem nada do tipo. Você vai escrever nome da mãe. A ideia dessa terceira etapa é que você faça uma variável do tipo lista, uma variável do tipo tupla, uma variável do tipo dicionário. Aí você vai colocar aqui as 3. Por último, você vai fazer um print das seguintes operações entre a idade e a altura da pessoa. Soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão, parte inteira da divisão e potência. Depois disso, você vai fazer um print de todas as variáveis que você criou. Então perceba que é um desafio mesmo, aborda tudo que a gente fez durante a aula. Eu falei rápido esse final aqui porque eu quero que você faça mesmo. Então você vai seguir passo a passo isso aqui, pode dar pausa fazendo desafio. Se você tiver alguma dúvida, eu vou passar aqui no grupo do WhatsApp, que você pode conversar com outras pessoas, desenvolver conhecimento juntos, compartilhar notícias de programação e tirar dúvidas lá. Então vamos lá. Essa foi a aula, eu não vou passar a resolução do desafio em aula. Futuramente eu vou fazer algum material com a resolução dos desafios, mas a ideia é que você realmente tente fazer, eu não vou te passar a resposta agora, senão você provavelmente vai só copiar. Então, use todo o material da aula, reveja quantas vezes for necessário e tire dúvida com umas pessoas lá no grupo do WhatsApp. Para você poder entrar no nosso grupo do WhatsApp, é simples. Você vai entrar lá no aplicativo digitalizador do seu celular, para ler QR Code, né, o leitor de QR Code, aí passa em cima desse QR Code aqui e pede uma solicitação para entrar no grupo do nosso WhatsApp. Aí eu deixo você entrar e tudo certo. Se você precisar mandar algum e-mail, tá aqui meu e-mail, henrique.rocha.oficial.youtube@gmail.com. Aqui embaixo eu coloquei o link do meu canal, se você quiser compartilhar para alguém. E eu sou brasileiro. Então, obrigado por tudo. A respeito do desafio, é só conversar no grupo WhatsApp, né? Como eu falei. Espero que você tenha gostado. Fiz com muito carinho para ajudar você. E te vejo no próximo vídeo. Falou!